Fala, gamer! Aqui quem está falando é o professor Eric Sartor, professor de informática e design de games, e hoje eu trouxe para vocês um assunto interessante aí para quem gosta de trabalhar com a engine da Unreal. Você sabia que a Unreal ela possui um plugin que facilita aí a criação de corpos de água como rios, oceanos, lagos? Hoje eu vou trazer para vocês uma forma aí simples de você poder montar uma ilha, poder montar lagos, poder fazer sistemas de canais de rio, tudo aí na engine da Unreal. Bom, bora lá. Bom, a primeira coisa que você vai precisar é ter já o seu terreno feito aí, todo modelado. Aqui eu criei a minha paisagem, uma paisagem simples. Essa região aqui é uma região mais montanhosa, porque eu quero que seja uma região que se destaque aí no oceano, né? Então vai ter partes ali que vão formar ilhotas, que vão submergir. E também criei aí, fiz uma simulação bem rapidinha de erosões, de hidroerosões, né? Erosões causadas aí pela água. Essa parte aqui de cima foi a parte então que eu montei para receber o lago e é meu terreno principal. Então aqui eu já coloquei um pouco de vegetação, coloquei algumas elevações, algumas regiões um pouco montanhosas, mas tudo rochoso, para tentar criar aí o efeito de uma ilha. Então eu tenho dois terrenos aqui, duas paisagens, duas landscapes. A diferença delas é que essa landscape aqui, né, que tem essa cor arenosa, ela vai ser uma landscape que eu vou habilitar a edição de camadas, né? Então essa edição de camadas vai estar habilitada, Enable Edit Layers. Já essa região aqui de fora, que está um verde musgo, eu vou deixar desabilitado. Vocês vão encontrar os corpos de água aí para a gente inserir e interagir com o nosso terreno como um plugin aqui em configurações, em settings, plugins. Aí aqui a gente vai achar um plugin de nome Water. Então vou escrever aqui Water. Você deve marcar esse plugin. Se você não tiver com ele ativo, você pode ativar e reiniciar a sua engine, tá? Aqui eu estou criando um mapa na terceira pessoa e esse plugin ele é compatível aí com o Unreal 4 e também é compatível com o Unreal 5. Então quem já está aí testando o Unreal 5 vai conseguir utilizar também. No Unreal 5 ele leva um pouquinho mais de tempo aí para calcular o sombreamento, mas o efeito fica bem bacana. Aqui a versão que eu estou usando é a 4.27. Bom, vou selecionar aqui o terreno que eu quero que interaja com a água. É o terreno que eu deixei marcada ali a opção para poder editar as camadas. Então quando eu trouxer esse corpo d'água aqui para o meu terreno, ele vai interagir, vai deformar esse terreno. Então aqui em Play Sectors eu vou procurar por Water. E aqui eu tenho várias opções. Eu tenho Water Body Custom, Water Body Exclusion Volume, Island, Lake, Ocean, River e por aí vai. Primeiro que eu vou inserir aqui vai ser o Water Body Ocean. Então vou arrastar ele aqui para cima da minha landscape.
arrastei ele aqui para cima e observa que já houve uma interação aqui dele com a landscape, com essa paisagem que eu criei. E as ilhotas começaram a aparecer aqui. O que eu vou fazer é começar a editar alguns parâmetros dessa landscape. Então, vou dar aí um Alt J para pegar a vista top. E percebam que tem aí partes que estão não estão compilando direito, né? Aqui é todo o meu oceano. Então o que eu vou fazer é mexer nesses pontinhos inicialmente. São esses nós aqui que vão dar formato para minha ilha. Então basta eu clicar em um dos nós e reposicionar ele de acordo aí com a ilha, né? Com o formato que eu quero que a ilha tenha. E isso já vai também mexendo nessas falhas que aparecem aqui. Então essa área aí de delimitação do seu terreno, ela tem que ser menor, né? Então eu tenho meu terreno aqui, eu deixei uma região de sobra do meu terreno. Essa região de sobra, ela vai formar tipo uma rampa, que é o que dá aquela sensação de quando você entra no mar, conforme você vai andando, a água vai subindo. Na verdade, não é a água que vai subindo, né? Você tem as ondas, mas você também vai descendo, né? O terreno, ele é inclinado. Então aqui eu fiz essas alterações já. E o que eu vou fazer também, caso eu queira adicionar mais nós, basta eu clicar sobre o nó, segurar Alt e arrastar por um dos eixos. E aí você consegue mexer nos nós. Lembrando que essa região dos nós, ela tem que ser menor do que a região da sua paisagem. E aí você vai posicionando os nós onde você acha que vai ficar mais interessante a sua ilha. Como eu tenho dois terrenos, esse oceano ele está interagindo com os dois terrenos. Só que ele só está deformando um terreno, que é esse terreno aí cor de areia. Então vou deixar aqui uma configuração mais simples. Estou pegando o Alt, arrastando os nós para poder fazer esse formato aqui. E aí você pode pegar ilhas que já existem, inclusive, para você tentar fazer, né? Tentar criar aí. Então mexi aqui nos nós. Agora eu vou mexer em alguns parâmetros aqui para essa ilha ela ficar um pouco mais natural. Vou dar um Alt G aqui para voltar para a vista padrão. Então estou aqui na perspectiva, minha iluminação está bem forte, mas aí se vocês observarem, deformou bastante o meu terreno, né? O que eu vou fazer aqui então é mexer nas propriedades aí. Uma das que eu vou mexer aqui é Terrain. Dentro de Terrain, eu tenho Curve Settings. E aí eu venho aqui em Curve Settings e vou marcar algumas opções aqui. Eu tenho o Channel Edge Offset, Channel Depth, Curve Ramp Width. Então são esses três parâmetros aqui que eu vou mexer para tentar deixar um pouco menos deformada essa ilha. Então, isso daqui vai variar de acordo aí com o teu projeto, tá? Então, ó, tô puxando bastante o meu Channel Edge Offset. Eu vou deixar ele mais inclinado. Depth, que vai definir aí a profundidade, não vou deixar tão fundo assim. E a curva da rampa, vou deixar ela um pouco mais aberta também. Já aqui eu vou mexer no Fall Off Settings. No Fall Off Settings eu vou escolher qual modo que eu vou trabalhar. Se vai ser com ângulo ou se vai ser width. Eu marquei aqui o width, mas você também pode trabalhar com angle.
Vou trabalhar aqui então com essa parte, fall of width. Se você marcar angle, aí você mexe no fall of angle. Então vou começar a trabalhar aí com fall of width. E aí você vai acertando os valores dele e também vai verificando aí o edge offset. Observa que o terreno ele vai se transformando, ó, conforme eu mudo os valores. Então vou deixar aqui de uma forma que ele não fique tão marcado o meu terreno. Eu também posso mexer aqui no eixo Z. Vou clicar aqui no oceano. Também posso mexer no eixo Z e fazer o meu terreno se adaptar aí. Só tenho que tomar cuidado aí com o outro terreno que eu tinha sobrepondo esse. E aqui o Z offset. Fiz as minhas configurações aqui, agora vou colocar o Curl Amount, que é o que vai dar aquele efeito bacana aí de tremulado ao redor da ilha. Então, ó, coloquei aqui o Curl Amount. Quanto maior o Curl Amount, mais ele vai deformar o teu terreno. Eu tenho o Curl Amount 1 e o 2. E aí o tamanho, eu vou diminuir um pouco esse tamanho, porque ele está muito grande, está vazando, né? O 2 também vou diminuir aí, porque ele está vazando aqui, ó. Aí basta você fazer mais algumas alterações, fazer mais algumas adaptações aqui. E você pode mexer aí nos pontos também, tranquilamente. O meu Channel Edge Offset, não vou deixar ele tão expandido assim. E aqui, rapidinho, eu montei aí a forma de uma ilha. Com esse plugin eu também consigo colocar aqui nesse mapa, aí eu vou selecionar esse terreno, eu também consigo colocar lago. Então vou puxar aqui Water Body Lake, posicionei ele aqui em cima e aí eu consegui colocar um lago. E o lago é a mesma coisa, você consegue mexer com todas essas configurações que eu mexi lá no oceano. Então, botei o lago aqui, vou aumentar aqui a região desse lago. E eu também posso conectar um rio nesse lago. Vou pegar aqui Water Body River e vou posicionar o rio aqui para fazer a transição entre o lago e o oceano. Na parte do Water Body River, que é essa parte do rio, aí você tem que prestar atenção em algumas coisinhas, né? O rio ele não vai cair para cima, né? A corrente dele não vai para cima, então ele vai descendo. O meu rio aqui, por exemplo, o fluxo dele está indo para outro lado, está vindo do oceano para o lago, né? Então a gente deve aí trabalhar, editar esse rio aí para ele não fazer esse caminho de oceano para lago e sim fazer o caminho contrário. Vou clicar aqui no meu rio, fazer umas configurações nele, só de visualização. Vou dar um Alt J aqui
E eu vou encaixar o meu rio aqui no lago. Alt G para voltar para a perspectiva. Aí observa que o fluxo do rio agora está seguindo tranquilo aí do lago para o oceano. Eu posso encurvar isso daqui, posso mexer nesses pontos, esses nós aqui, eles interferem aí na encurvatura do rio. Então se você quiser fazer ele mais parecido com um S, você também consegue. Você também pode mexer nas propriedades do rio, que nem a gente mexe no oceano, e aí você vai diminuir ou aumentar tanto a profundidade quanto a largura do rio. O meu personagem, se eu botar ele aqui para reproduzir, ele não vai interagir aí com essa água de forma a nadar, tá? Então ele não vai conseguir nadar. Para ele nadar, aí é uma outra aula. Deixa seu comentário aí se você quiser que eu fale um pouquinho sobre como é que faz o personagem nadar. Tem também essas ondas aqui, essas ondas, elas estão bem fortes, né? Isso é a onda de lago, então eu vou diminuir aqui a atenuação da onda. Se eu deixar 0, a onda ela vai ficar muito forte, muito turbulenta, e 1000 ela vai ficar tranquila. Ó, então aqui, água do lago, mais tranquila, né? A gente não quer ondas que nem do oceano aqui no lago. E aí, só para vocês verem como é que ficaria o personagem lá dentro do lago, esse plugin ele também cria aí o efeito aí de material embaixo d'água. Tá? Aí é só achar onde é que está essa parte mais funda do lago, vou levar meu personagem lá. Então, aqui é a parte mais funda do lago. E quando a gente faz aí a programação dele para ele nadar, aqui ele vai nadar, ao invés de ficar andando, correndo no caso, no piso do lago. Tá? A gente também tem o rio que leva lá para o oceano. Esse rio eu não configurei a profundidade dele, então ele está bem rasinho. Um canalzinho de água. E aqui o nosso personagem já no nível do mar. E aí quando a gente faz a programação dele, ele nada. Tá? Por enquanto aqui não está nadando. Vai nadar só se vocês derem muito like, só se vocês compartilharem bastante. Aí eu volto aí com uma parte 2, como programar o personagem. Bom, aí é uma forma rápida e fácil de você montar uma ilha. Claro que você deve fazer aí configurações mais refinadas. Aqui foi só um tutorialzinho bem rapidinho, bem básico. E os alunos de games aí que acompanham a gente, fiquem ligados que aí vem mais novidade. Até a próxima. Falou!